Senhor multiplicado menos e menos. Que o Senhor cresça nesse dia e você saia daqui com a convicção profunda no seu coração. Deus falou comigo. Você vai ouvir na sua linguagem, no seu momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós entramos na tua presença. Queremos abrir nosso coração, nosso entendimento, pedir que o Senhor nos ajude para recebermos essa firme convicção de que Deus tem falado ao nosso entendimento. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que não façamos nada por nós mesmos, seja no louvor, seja no entendimento. Revela-nos, guia-nos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nós ouvimos o Teu chamado, Espírito. Só obrigado pelo meu irmão aqui. Eu sou ele, glória ao irmão Jesus. Isso, oração do meu irmão.
Eu
discernir a tua voz, teu chamado, teu auxílio, teu toque. Discernir, Senhor. Aguça o nosso discernimento essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Se você não cresceu, você pode sentar. Pode acender as luzes da igreja. Graça e paz. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: que bom estar aqui novamente. Estamos todos juntos. Nós vamos fazer assim. Nós vamos ir para a palavra agora. E depois da ministração da palavra vai ter a demonstração de artes. Então o pessoal, pelo que me informaram, já entregaram as músicas. Mas a gente precisa saber a ordem das músicas. Isso é importante. Para depois não haver nenhum tipo de contratempo. Amém? Eu vou pedir para o pessoal da dança para ir lá e organizar com os meninos a ordem das músicas. É isso? Vai estar continuando a falar conosco esta manhã. Estenda a tua mão para cá. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, como ontem foi pregado, de estarmos juntos, estar muito mais do que fazermos coisas juntos, estarmos juntos. Celebra essa nossa comunhão no Espírito em Ti, que possamos valorizar aquilo que Tu estás fazendo em nós, através de nós. Continua usando o teu servo hoje, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tinha uma música do Tem, uma música do Oswaldo Montenegro, e assim, me marcou muito quando eu ouvi a primeira vez, porque eu achava assim que era um desabafo muito interessante. Então tinha um verso da música dele que dizia assim: a gente diz que quer, mas não busca, a gente se encontra, mas nunca está junto.
Então ele fazia um desabafo, porque às vezes há uma constante proposta, mas às vezes não há um esforço correspondente. E eu gosto da palavra disposição. É muito importante a gente entender que uma das características da nossa fé, da nossa natureza, é que nós somos do caminho. A vida cristã é uma caminhada, é uma trajetória, é um movimento. E é um movimento em direção ao outro. Essa é a maior distância que a gente pode percorrer na vida. Tem gente que vai para muitos lugares, roda o mundo todo, mas nunca saiu de dentro dele, nunca foi de outro lugar, de um lugar para outro lugar. Ele nunca foi de si para outro. Ele sempre foi em busca de si mesmo. Então não interessa para onde ele vai, ele está sempre percorrendo a mais curta de todas as distâncias, que é de si para si mesmo. Então, na verdade, o nosso caminho é na busca de encontrar o próximo. Amém? Amém? É isso que Jesus diz que é a essência de todo o Evangelho. É, tendo conhecido a Deus, agora amar o próximo. O seguinte, para onde isso vai? É um fluxo. Né? Então a vida cristã é um vento, é um fluxo, é um movimento. E que exige de nós uma disposição. Então às vezes a gente movimenta muito, mas não se dispõe, que é o que a gente compartilhou ontem. Por que às vezes a igreja está perdendo o seu caráter profético? Porque ela tem uma revelação e ela transforma essa revelação numa expectativa individual. Ela transforma isso numa idealizada, é o meu ideal, né? E aí ela não se dispõe, ela tem medo de se dispor, ela tem medo de sair da sua zona de quê? De segurança, de assumir o risco. Então ela não percorre a distância, ela quer trazer todos a ela, mas não quer ir a todos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então ela tem que ter essa disposição de coração, ver como a gente anda, né? Qual a distância que a gente percorre. É muito interessante isso. Quando Deus fala de vida cristã, Ele diz que o homem bem-aventurado é como árvore plantada. Se você for pensar em árvore, não existe nada mais estático do que uma árvore, mas também não existe nada mais dinâmico. Porque o que é a árvore? A árvore é aquela que tem a capacidade de transformar as realidades invisíveis em visíveis. É aquela que tem a capacidade de materializar, de percorrer a trajetória que materializa as realidades invisíveis em visíveis, e tendo materializado isso, ela dispõe o seu fruto, ou seja, o seu fruto, a sua semente é posta no outro, e aí ela estabelece um processo, ela frutifica frutos que permanecem. A gente compartilhou ontem aqui, né, de manhã, sobre isso, que às vezes a gente está fazendo muito, mas nós estamos fazendo uma coisa que é do esforço, não é uma disposição, é só um esforço. E aí a gente produz, mas aquilo que a gente produz é estéril, não comunica, não transmite, não percorre uma trajetória, não vai ao próximo. Amém? Então as pessoas são como que espectadores da nossa vida. Hoje, às vezes, a igreja ela cria um espetáculo, as pessoas são devotos de espetáculo, elas têm uma admiração por isso, mas não há uma conexão, não há uma relação, não há um caminho percorrido, não há uma trajetória, não há uma transmissão, um caminho. Então eu vou daqui, amém, para o Luciano, e aquilo que eu comunico a ele, ele toma, e aquilo passa a fazer parte da vida dele. Lógico, nós passamos a ser a mesma pessoa, porque é uma transmissão, então isso é uma trajetória, é uma realidade fluida, amém? Então nós somos o povo do processo, da disposição. Então a nossa oração é para que haja aqui no meio de nós essa disposição de percorrer, de sair do meu lugar próprio e ir em direção ao próximo, amar como eu também fui amado. A gente está conversando sobre isso, né? Desde ontem de manhã. Ontem de manhã a gente leu o texto lá de Efésios dizendo o quê? Que a igreja tem que crescer à medida de varão perfeito, de estatura. É isso que Deus quer da gente, que a gente deixe de ser menino. E o que representa essa maturidade? Que nós vamos seguir a verdade em amor. E nós vamos crescer em tudo. Nós vamos crescer quantitativamente, mas nós vamos crescer na consciência de Deus, de mim e do outro. Amém, irmão? Eu vou crescer também na consciência da relação e não apenas na percepção da competência. Então, às vezes, hoje a igreja está crescendo, o corpo está crescendo, está robusto, está forte, mas ela não está madura na sua consciência. Muitas vezes nós estamos gerando um povo hoje que ele vai ficando cada dia mais forte, mais capaz, porque a igreja está aumentando a sua capacidade
capacidade, seu recurso, suas habilidades, mas o povo continua imaturo. A gente ainda continua lidando com gente muito carente, muito mal resolvida, gente melindrosa. Qualquer coisinha que não está bom, a pessoa se ressente, se magoa. 1, 2, 3, não brinco mais. Se não for, se ninguém prestar atenção em mim, eu também não estou interessado em me dispor. Amém? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Eu não sei se isso acontece por aqui, mas lá do meu lado isso acontece muito. Então nós estamos vivendo uma igreja que ela é forte, mas ela é melindrosa. Líderes ressentidos uns com os outros, mal resolvidos, carentes, um povo carente, um povo que prega a salvação, mas quem está ocupado em salvar quem? A si próprio. A igreja ainda vive no mundo como se o objeto da salvação fosse ela que tem que preocupar em salvar. Então a gente falou isso, todo o nosso conceito de santidade é como eu tenho que me salvar dos outros. Então se tem um cara fazendo alguma coisa errada do meu lado, a minha ideia de santidade é como é que eu me protejo dele, e não como é que eu o influencio. Sim ou não? Às vezes eu sou obrigado a escutar o que ele está cantando porque eu não o adotei para ensinar. Porque a gente já identificou ele como um filho de Satanás, um instrumento do diabo, e tudo que ele está fazendo é demoníaco. Mas às vezes ele é só órfão, ele é só ignorante. Amém? E nós estamos aqui para quê? Para trazer luz, para instruí-lo, para adotá-lo, né? Para percorrer o caminho. Ele é o meu destino. Amém? Amém? Ele é o meu destino. É para que eu chegasse até Ele. Nós éramos o destino de Cristo, amém? No caminho para o Pai, Cristo tinha que passar por nós. Então às vezes nós queremos fazer uma trajetória para Deus que não passa pelas pessoas, que não contempla o próximo, que não vê a relação. Então a gente estava falando sobre isso ontem, queremos continuar compartilhando aqui esse entendimento de que às vezes nós estamos vivendo uma fé que está nos deixando imaturos, porque nós perdemos a noção relacional da salvação, perdemos a noção relacional da fé. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, deixa Deus iniciar o seu coração. Quando Deus fez uma promessa de fé para Abraão, a questão da bênção já estava resolvida. Deus abençoou Abraão. A bênção pessoal de Abraão já estava resolvida. Abraão não tinha que preocupar com isso. E justamente porque ele já era um homem abençoado, agora ele podia ter uma missão. E a missão de Abraão era o próximo. Toda palavra de fé, deixa Deus iniciar o seu coração. Toda palavra de fé que Deus deu para Abraão se cumpria no próximo. Ou seja, Abraão é um homem que vai viver para quem? Para quem queria viver? Para o próximo. Toda a esperança dele era em relação a quem? Ao que ele ia gerar, ao próximo. Tanto que Deus prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias. Deus nunca prometeu para Abraão que os indivíduos seriam abençoados. Se Deus falasse assim para Abraão, todos os indivíduos serão abençoados, todos os habitantes da terra serão abençoados, Deus tinha contemplado a família, mas não tinha contemplado as relações. Então Deus disse para Abraão que abençoaria não as individualidades, mas Deus abençoaria o que, amado? As relações, família. Amém? Porque a bênção só encontra sentido na relação. E a igreja está vivendo uma forma de fé que acha que a fé é para a bênção. E não, mas a bênção é para a fé, para que a fé seja para as relações. Então a bênção é para a fé. A bênção é antes da fé. A bênção é para que eu creia. E crendo, eu possa agir sem me preocupar com o quê? Com a bênção. Glória a Deus. Amém? Para que eu possa agir livre em favor do quê? Da relação. Para que as minhas boas obras, e as obras só serão boas se elas são fruto de uma convicção de quê? De uma bênção danada. Porque qualquer obra que eu faço sem a convicção da bênção é interesseira. Amém? Tudo que eu faço
pensando na bênção, é mercado, é comércio. Amém? Glória a Deus. Tudo que eu faço pensando na bênção é pecado. Amém, irmão? Sim. Amém, irmão? Porque vem do que eu desejo, não do que eu creio. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Há muito pecado na igreja, irmão. Porque a Bíblia diz que tudo que não vem de fé é pecado, tudo que não vem de convicção, tudo aquilo que eu faço em cima de uma incerteza, de uma expectativa, é pecado, é negócio. Por isso que a Bíblia diz que tem muita gente que vai para o céu, mas está vivendo uma vida de quê? De opressão, de escravidão e de pecado, mesmo não indo para o céu. Porque ainda pensa como um servo, ainda está pensando num mercado, numa troca, e não em traduzir a convicção da bênção que ele já recebeu. Então, uma bênção que gera uma fé, que gera uma obra que quer revelar ao outro a bênção que eu já vi. Então eu faço tudo para o próximo, para que o próximo seja fruto, seja continuidade do caminho, seja o fluxo do movimento que eu vi, amém? Para que eu seja uma fonte comunicadora. Alguma pergunta até aí? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Alguma coisa que não está bem entendida? Nós compartilhamos sobre isso ontem, a importância das relações. Então o corpo vai crescer em tudo se tudo aquilo que nós chamamos de verdade estiver fundado no amor. Só é verdade aquilo que materializa o amor de Deus. Tudo que não materializa o amor de Deus pode ser uma realidade, pode ser tão palpável, tangível como esse culto. Mas se esse culto não tem uma natureza de amor, ele é real, mas não é de verdade. Nem toda realidade é uma expressão da verdade. Então eu posso fazer alguma coisa aqui no palco que é real, mas que pode não ser de verdade. O diabo é real, ele existe, mas não é de verdade. Porque não há verdade no diabo. Amém? Não há nada nele que conduza ao conhecimento da verdade. A natureza dele é uma natureza mentirosa, então ele é de mentira. Mas existe. Por isso que ele engana. Porque como é que uma coisa que existe, que eu estou vendo, pode ser de mentira? Está vendo? Amém? Então tem muita coisa que existe, aí eu estou vendo, mas é de mentira. Porque não materializa o amor, não produz crescimento, não dispõe, não faz percorrer o caminho, não completa o destino, não cumpre a trajetória, não chega ao propósito. Amém? Então aquilo que eu faço tem que cumprir o propósito, tem que chegar ao destino, tem que completar a trajetória. Eu tenho que gerar plenitude, tenho que fazer pessoas completas, bem resolvidas, um povo bem resolvido. Nós temos que ser o povo mais bem resolvido da terra. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Um povo completo, um povo que sabe funcionar em toda e qualquer situação. Para isso, então, nós temos que dar atenção às coisas subjetivas, às relações. Um corpo bem ajustado, consolidado, segundo a justa operação de cada parte. Então, o que eu vou fazer traduz a qualidade das relações. E hoje em dia nós vemos uma igreja que está privilegiando o desempenho, mas está negligenciando as relações. E por que muitas vezes a gente está privilegiando o desempenho e negligenciando as relações? Porque nós adotamos na nossa vida uma ética de inclusão e deixamos uma ética de valores. Então, o evangelho que a gente crê, em vez de ser um conjunto de valores e princípios que eu creio, se tornou um conjunto de regras que eu cumpro. E por que eu quero cumprir essas regras? Porque, deixa Deus iniciar o seu coração, é porque eu quero ser aceito, eu quero vencer a solidão que habita em mim, sendo aceito e não gerando uma relação. Eu quero fazer parte do grupo. E a gente acha que só o fato de fazer parte do grupo vai me libertar do quê?
da solidão, e não vai. Às vezes vai me tornar mais solitário, porque eu estou no meio do grupo, eu tenho uma prática, eu tenho uma rotina, eu tenho uma agenda, mas eu não tenho uma relação. Eu não tenho reconhecimento, eu não tenho uma natureza comungada, não tenho uma identidade compartilhada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E isso gera uma frustração ainda maior. Porque eu estou lá, estou fazendo as coisas, e eu fiz as coisas certas para ser o quê? Aceito. Fazer parte do grupo. Então hoje em dia, a gente evangeliza uma pessoa e depois dá a regra para ela, dá o código para ela do que ela tem que fazer para ser aceita. Mas isso não quer dizer que ela encontrou entre nós uma relação. Ela não é um membro da família, ela é um membro do grupo. E a partir do momento que ela não cumprir a regra, os dias dela também estão contados. Alguém sabe o que eu estou falando aqui, amado, ou não? Então isso gera uma instabilidade, isso gera uma insegurança, o quê? Emocional. Então não é de se estranhar que nós vivemos um tempo em que todo mundo está o quê? Administrando as suas carências e dissimulando suas fragilidades, porque ele tem medo de revelar as suas fragilidades no grupo, porque ele tem que cumprir a ética de inclusão, ele tem que cumprir a regra, então ele esconde, ele dissimula, ele mente. E também ninguém está interessado em saber o que ele tem de errado, porque ele quer ser visto. Sim ou não? Ninguém quer ser visto. Então, a gente fica. Ele faz de conta que está acertando e a gente faz de conta que está acreditando. E isso não é uma família. Nós não entramos, nós não expomos, nós não revelamos a nossa nudez. Nós vivemos uma santidade de quê? De encobrir. Não é de cobrir, mas é de encobrir, de falsificar. As coisas só aparecem quando elas são graves demais. Porque há medo. E onde há medo, o amor não é o quê? Aperfeiçoado. Mas onde o amor é aperfeiçoado, a gente deixa de agir como menino e lança fora todo o medo. Não há medo na nossa relação. Não há medo. A gente entrar, a gente entender, a gente ministrar, a gente edificar o documento, a gente percorrer o caminho, a gente ser contente em toda e qualquer situação. É muito grave o que está acontecendo à medida em que a gente tem um volume, mas não tem vínculos que sejam de fato o quê? A Bíblia diz que os vínculos que nos unem são os vínculos do amor, são inquebráveis. O amor nunca falha. Então nós temos que ter uma relação que não falha. Ela está bem resolvida sempre. Agora nós vamos discutir o que precisa ser acertado. Então, eu não começo duvidando, eu começo crendo. E já que eu creio e não duvido, agora nós podemos tirar as dúvidas. Está vendo? Já que eu não duvido da relação, nós podemos tirar as dúvidas. Quais são as dúvidas? O que não está claro? Então agora eu posso abrir minhas dúvidas porque eu não duvido. Não duvido da relação. Há um compromisso, há uma palavra empenhada, há uma fé, há uma certeza. Está claro isso? Então nós precisamos ganhar isso. Porque na verdade o que vai transformar não é um serviço bem feito, é uma relação bem ajustada. Tanto que quando Jesus mandou os discípulos para a cidade, ele mandou quantos? 2. De que tamanho é uma igreja que funciona? De que tamanho é a igreja que pode mudar uma cidade? No mínimo que é mais? 2. Uma relação. 2. Em perfeita harmonia, em unidade, podem o quê? Será que é o mesmo? Está cheio de poder. Mudar o som do meu telefone. Se tocasse no meu bolso, eu não ia perder. Olha tudo que é. Deixa eu jogar a bola. Eu nem vou ver quem é, mas tem mais que eu sou obrigado a atender. Vou passar vergonha. Não compromete a relação também. Essa eu não tenho dúvida, né? Ela não é pressa. Não compromete a relação. Não prioriza a relação.
Então nós vamos perdendo isso. Ontem eu compartilhei, eu fiz uma pergunta de manhã e agora eu vou fazer de novo. A palavra de Deus diz que o resumo de toda a mensagem apostólica era: salvai-vos dessa geração perversa. Então, salvação tem todo esse contexto de confronto da perversidade, da iniquidade. A iniquidade é o senso do direito pessoal. Então, a mensagem da salvação é, antes de tudo, para nos salvar daquilo que mais nos escraviza, que é a nossa individualidade. A individualidade, a iniquidade, o senso de que eu tenho direito que produz pecado. Então, a obra de Cristo, ele é o Cristo, porque é aquele que dá a vida para os outros. Então, ele quebra a raiz do pecado. E a raiz do pecado, que é a iniquidade, é o senso do direito pessoal. O único que tinha direito de salvar a si próprio abriu mão desse direito para salvar os irmãos. Amém? Então essa é a mensagem. É isso que me salva. E aí, se eu falasse para vocês aqui hoje de manhã: salvai-vos, qual era a primeira pessoa que você pensava em salvar? A quem essa mensagem é dirigida? Salvar-vos, logo a gente já pensa em salvar quem? Não, você deve estar falando de salvar quem? A mim mesmo. Está vendo? Isso prova que a gente não é salvo. Então, se você pensou em salvar a si mesmo, eu estou pregando com um credo. Nós temos que orar pela sua salvação. Então, isso tem que, de uma vez por todas, estar resolvido na nossa vida. Amém? Amém? Essa coisa tem que acabar na nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que está pensando na sua própria salvação perderá. E não é no sentido de perder a salvação, é no sentido de perder o sentido dela. Então tem muito cristão hoje que vai para o céu, mas ele perdeu o sentido da sua salvação na vida. Ele perdeu o seu senso de propósito. Porque quando eu ouvi esse salvar como um salvo, eu tinha que estar pensando em salvar quem? Os outros. É o salvar dos uns aos outros. Quando eu falo para você assim: enchei-vos do Espírito, o que você pensa? Seja honesto. Você já logo pensa em uma fungada. Deus mandou a gente se encher, cara. Você já pensa em quê? Não, ele falou enchei-vos. Ele falou enchei-vos falando. Não é enche-te, é encham-se. Glória a Deus. Não é santifica-te, é santificai-vos. Glória a Deus. Amém? Ninguém morre de falta de ar, sabia? Asfixia não é falta de ar. Asfixia acontece pela incapacidade de expulsar o ar que já está dentro, e com isso ele se torna venoso, envenenado, e ele mata a gente porque ele não saiu. Está entendendo isso? Eu vou provar para você que ninguém morre de falta de ar. Eu conto até 3, quando você puxa todo o ar que você der conta e segura. Aí eu vou contar até 3 de novo, você puxa mais um pouquinho. Depois eu falo o que você vai fazer. 1, 2, 3, puxa. Segura. 1, 2, 3, puxa mais um pouco. Igual segura 10 minutos. Está vendo? Em menos de 3 minutos você se sente o quê? Asfixiado pelo ar que você não expirou. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar, expirar, morrer, oferecer a sua vida em favor do seu irmão. Amém? Por isso, quando a Bíblia diz enchei-vos, é porque eu me inspirei na expiração de Jesus. O que me inspirou? Quando eu vi Jesus expirar. Ele diz: recebei o meu Espírito. Tendo dito isso, ele soprou. Ele diz: Pai, está consumado. E tendo dito isso, ele... Onde está tudo consumado? Quando ele deu a vida. Amém, mano? Glória a Deus. Amém? Aí eu me inspirei na expiração dele. E agora eu expiro como eu o vi expirando. Amém, mano? Glória a Deus. Amém. Mas amém, mano? Que é morrer, dar a vida. Glória a Deus, tá vendo?
porque a gente, isso é uma fortaleza, mano. Está na cabeça das pessoas hoje da igreja. Nós estamos entendendo uma fé para salvar quem? A mim mesmo. Não uma fé que me transforma, que muda a minha natureza, muda meus motivos. A fé tem que mudar meus motivos, minha natureza. Por isso que a palavra de Deus diz: o homem primeiro, o homem carnal, era alma o quê? Vivente. Como é que era o homem carnal? Deus soprou e ele não foi? Mas como é que é o homem espiritual? Deus soprou e ele soprou também. Porque ele viu Deus o quê? Soprando. Então ele passou a ser o quê? Espírito vivificante. Ele é um espírito doador de vida. Glória a Deus, amado. Você não é mais algo evidente. Você não é um sobrevivente. Nós não estamos fazendo isso aqui para ter sobrevida, para sobreviver. Nós estamos fazendo isso aqui para doar a vida. As pessoas vão ver a nossa harmonia e o nosso empenho em repartir vida. Não é para sermos reconhecidos, não é para sermos admirados, é para assumirmos um compromisso de doação. Hoje tem a Marcha para Jesus aqui em Pelotas. E via de regra no Brasil, a Marcha para Jesus já está perdendo com uma marcha aí que está se tornando muito maior. A marcha gay. E por que isso, amado? Porque a Marcha para Jesus se tornou uma parada de alto reconhecimento. A igreja tem que marchar dentro da cidade para ser vista, para ser reconhecida, para a cidade contar os nossos números, reconhecer nossa presença, e não uma marcha que assume um compromisso com a vida da cidade. Nós queremos que a cidade se renda aos nossos números, como se o fim fosse a igreja. E o fim não é a igreja, mas o fim é a cidade. A igreja é o meio de Deus falar com a cidade. Deus não chamou a cidade para a igreja. Deus enviou a igreja à cidade. Não é a cidade que tem que reconhecer a igreja. É a igreja que tem que reconhecer a cidade, se comprometer com a cidade e fluir e abençoar a cidade. Amém? Se não está pior que uma parada gay, quem quer me chamar a atenção, ser reconhecido, eles são muito melhores que nós. E ainda gera renda. Mas a igreja vai para a cidade para ser reconhecida e ainda tomar dinheiro. Alguém sabe o que eu estou falando? Para saquear, tirar as pessoas da cidade para trabalhar para quem? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pondo a cidade para trabalhar para quem? Seja honesto. Para a igreja? Em vez de colocar a igreja para trabalhar para quem? Para a cidade. Está me entendendo isso? Isso é grave. Houve uma inversão do pensamento da nossa vida. E é por isso que as nossas relações são tão instáveis. É por isso que a gente é tão o quê? Imaturo. Porque é uma comunidade de salvos, mas que não quer deixar de ser o quê? Menino. A gente ainda quer colocar Deus fazendo a nosso favor o tempo todo. Então, como a gente é menino, a gente não se liberta da ideia de um Deus fazendo a meu favor. Então tudo tem que trabalhar a meu favor. A gente não dá folga para o pastor, porque pastor é um cara que Deus levantou para fazer o quê? Para cuidar da gente. Alguém sabe o que eu estou falando? Aí um povo que não desocupa, um povo que não libera, um povo que está sempre gerando o quê? Demanda. A gente
demanda de Deus, demanda dos líderes, demanda da cidade, que é só um bando de menino que precisa de quê? De atenção, de cuidado sempre, e que não devolve isso em forma de expiração, porque não estamos entendendo o aspecto relacionado à nossa fé. Continuando, você vê que um dos versículos mais clássicos de evangelização, a gente transformou numa coisa muito esquisita, que já gera um crente natimorto. A gente já pega o cara e já mata ele no parto. Não estão matando os crentes no parto. Quais versículos? Romanos 10 diz o quê? A salvação está muito perto de você, perto da sua boca e do seu coração, porque se com tua boca confessares e em teu coração creres, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós ensinamos para as pessoas: você quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Então você crê com o coração e confessa com a boca, porque se você não confessar, você não vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é o seguinte: que com o coração eu creio e a justiça de Deus se estabelece em mim. E agora que eu creio que Cristo me justifica, eu creio que eu sou salvo e que a justiça de Deus está em mim, porque eu sou justo, eu confesso, para revelar que eu sou salvo. E eu confesso para a salvação do outro, e não para a minha salvação. Alguém está entendendo? Não. Então eu já nasci testemunha, glória a Deus. Eu já nasci e a minha primeira palavra é em favor de quem? Do outro. Mas eu faço o cara confessar para salvar quem? Então eu já nasci o egoísta. Porque a primeira confissão dele tem o propósito de salvar quem? Ele mesmo. Então ele não é. Ele está confessando porque quer ser. Está vendo como é que, sem perceber, a gente transformou uma salvação que é pela graça, porque eu creio que sou. E agora, confessar é a minha primeira boa obra, fruto da fé de que fui salvo. Mas aí a gente transforma a confissão para a salvação. E agora, então, eu não sou salvo porque creio. Eu sou salvo por quê? Então quem operou minha salvação? Eu mesmo. E como fui eu que operei minha salvação, eu tenho que trabalhar em última instância para salvar quem o resto da minha vida? Eu mesmo. Está fazendo sentido para você ou não? Amém. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Ontem a gente estava falando sobre isso, só para reforçar esse conceito. Ontem a gente estava compartilhando sobre isso, sobre esse teor profético da igreja. Por que nós, como igreja, estamos perdendo a nossa qualidade profética? Os nossos jovens, nossos filhos não são profetas. Porque nós estamos gerando filhos de nós mesmos, não da nossa fé. Estamos gerando filhos da nossa capacidade, que são mantidos à custa da capacidade. Não são filhos de uma relação, são filhos de um esforço, de uma capacidade, de uma competência. E são aceitos por Deus, porque eu fiz por merecer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Isso vai gerando uma meritocracia no meio da igreja. Então, na medida em que eu vou transformando as coisas em ética de inclusão, meritocracia, obras, desempenho, não é a relação, não é a fé, não é o entendimento, não é a disposição, não é o compromisso, é a capacidade, é a competência, é o braço, é o esforço. Então nossos filhos são filhos de esforço. Filhos de esforço, eles são filhos da carne. Por isso eles não são profetas. Eles não revelam o espiritual. Eles revelam o que? O natural. Nós geramos filhos com os dons
Ele nunca emancipa. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração antes de eu ter. Vamos entender isso. Quando Deus chamou Abraão para dar um filho para ele, a Bíblia diz que Abraão já era o quê? Impotente. Ele era impotente. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Paulo diz: o seu corpo já estava o quê? Amortecido. Mas ele conseguiu engravidar a empregada. Então ele engravidou a empregada com o que se ele já era impotente? Com o dom que ele recebeu de Deus. Então, em vez de ele usar o dom para a fé, amém? Ele usou o dom segundo a carne. Em vez de ele usar o dom segundo uma perspectiva eterna, ele usou o dom segundo uma expectativa humana. Ele tinha uma expectativa, a mulher dele tinha uma expectativa. Deus falou que ele ia ter um filho. Então ele transformou uma promessa num ideal. E aí, como aquilo é um ideal, vale tudo, menos o quê? A relação, vale até dormir com a empregada. Vale trocar a relação pelo serviço. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Está entendendo essas duas figuras? Uma é a figura da promessa, da fé, da perseverança, do compromisso. Outra, a figura do desempenho, da coisa rápida, da capacidade, da competência. Então, já que Deus deu uma visão, vamos alcançar essa visão. E aí não conta a relação, porque às vezes vai ser um pouco mais demorado, é um pouco mais difícil, vai levar 25 anos, que é isso, pode levar só 9 meses. É só ensaiar mais, esforçar um pouquinho, afinar tudo e vamos embora. E aí o dom está lá funcionando, tá? Porque eu estou fazendo isso segundo o dom de Deus, porque se não fosse o dom de Deus, eu não conseguia engravidar ninguém. Mas agora com o dom de Deus, eu vou aqui no serviço e faço acontecer. E sabe o que a Bíblia diz? Esse filho que ele gerou na empregada persegue o filho da promessa até hoje. Então, às vezes, amado, no ministério, falando aqui para a gente que tem ministério, no ministério a gente está tão focado no serviço que não percebe que nós mesmos estamos gerando nossos principais problemas. Porque você foca no serviço, desempenha amanhã, os seus filhos só vem falar com você de direito, não vem falar de relação. Alguém que sabe o que eu estou falando ou não? Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando ou não? E é isso que aconteceu. Porque ele trocou uma visão, um fato, por um ideal. Ele idealizou a visão. E aquilo que era uma referência, uma perspectiva, uma direção profética, Deus disse: então é. Não interessa quanto tempo isso vai passar. Amém? Não vai ser. Porque Deus é aquele que diz e chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Então o profeta é aquele que tem uma convicção de que o que vai ser já é. Ele não está vendo o futuro no presente. Ele está vendo o presente no futuro. Então ele sabe que porque já é, vai ser. Glória a Deus. É uma perspectiva. Nós temos uma referência ministerial. Nós não vamos comprometer essa referência. Nada que houver, nós vamos ter que nos entender. Glória a Deus, amor. Pronto, ele transforma isso no ideal. Acha que é pela competência. Produz mais rápido. Sai primeiro. Mas vai perseguir, vai criar problema o resto da vida. Gera uma frustração. Está me entendendo isso ou não? Amém? Vamos citar mais um exemplo. Quem lembra de Elias? Elias, por que nós estamos matando os profetas? Porque o Elias era um cara, ele representa o ministério profético. O Elias representa o ministério profético. Foi lá e fez um serviço, Deus deu para ele uma direção, ele foi lá e fez tudo que Deus mandou. No fim ele ficou o quê? Exultante? Não, mas o esforço de fazer o que ele fez gerou um cansaço, gerou nele o quê? Um esgotamento. No seu esgotamento ele não tinha o quê? Uma relação.
Então o Elias estava perto de morrer porque não deu certo? Não, ele estava perto de morrer porque ele fez o que tinha que fazer, isso tomou dele esforço e energia, e no fim ele estava o quê? Sozinho. Então o que estava matando o profeta Elias no fim era o quê? A solidão. Aquilo que os profetas de Baal não conseguiram fazer com ele, o seu estado de alma, a sua solidão, a sua individualidade estava fazendo. Ele pediu para Deus não morrer. Ele enfiou dentro de uma caverna, no seu momento de maior sucesso, no momento da sua maior conquista, da sua maior realização. Esse homem está deprimido e frustrado porque está o quê? Fala, meu irmão. Você sabe o que está matando muito ministério hoje? Você sabe por que tem muito pastor caindo em adultério? Você sabe por que tem muita gente que não chega ao fim? Vou te falar por quê. Ele não foi vencido pela prostituição. Ele foi vencido pela solidão. Ele começou a entender que fé é uma coisa que pode ser vivida o quê? Sozinho. Que fé é para a salvação individual. Não é. Fé é para a salvação da família. Fé é para testemunhar a relação e não o indivíduo. É tão interessante isso. Por que Davi caiu em adultério? Por que Davi foi do adultério ao assassinato? Lembra que quando o profeta Natan veio conversar com Davi a respeito do pecado dele, ele falou em prostituição? Ele falou em adultério? É tão interessante isso, né? O pecado mais clássico de adultério, de prostituição na Bíblia, e o profeta vem corrigir isso e nem fala de adultério, nem fala de mulher. Fala de dois pastores, em que um não respeitou o outro simplesmente porque achou que tinha mais direito que ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Natan não falou da relação de Davi com Betseba. Natan falou da relação de Davi com Urias. Estão entendendo isso ou não? Natan estava dizendo para Davi que ele se tornou um homem o quê? Solitário e cheio de direitos. Por que o Elias está lá solitário? Porque está cheio de direitos. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou e a coisa não funcionou como eu esperava. O que está matando Elias? Da sua iniquidade, o seu serviço. Sabe o que está matando Elias? A ideia de que o fato de ele ter feito tudo certo dava a ele o direito de ser reconhecido e receber o que ele merecia. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui no ministério? Isso é grave. É isso que está matando o povo. Aí como é que Deus curou Elias? Deu para ele o quê? Um filho. Deus curou Elias porque deu para ele uma relação. A relação de Elias fez o que o Elias sozinho não fez. O que Elias foi lá, ungiu Eliseu, Eliseu ungiu Jeú, o Jeú, que era o filho do filho de Elias, fez o que o Elias não fez. Glória a Deus. Amém? O Jeú matou a Jezabel. A relação venceu a força da competência, da capacidade. Amém? Então por que muitas vezes nós não estamos gerando profetas? Porque nós estamos gerando filhos da nossa competência e não filhos da nossa relação. Nós estamos treinando pessoas e não formando pessoas. Nós temos com ela uma relação de trabalho ministerial e queremos que essas pessoas nos prestem atenção e queremos que essas pessoas nos ajudem a completar uma visão. Hoje em dia, na igreja, a visão prevalece sobre as pessoas e nós usamos as pessoas para alcançar a visão. Alguém sabe o que eu estou falando? E aí nós não entendemos que o principal de tudo aqui, que Deus montou aquele cenário todo para que as pessoas se encontrassem e a partir dali fosse estabelecida uma relação, e é a relação que cumpre a visão, é a relação que justifica a visão. Mas nós achamos que a visão é que justifica tudo, o ministério é que justifica tudo, e aí nós queremos enquadrar pessoas
Porque eles são apenas elementos funcionais do ministério. E a relação não conta. As realidades individuais e pessoais não contam. Não há intimidade, não há conhecimento. Há um esforço. O esforço de fazer descer fogo do céu. Eu vou falar uma coisa, Marcos. Deus fez tudo, o fogo desceu e nem por isso ele ficou bem. E nem por isso a tarefa dele foi cumprida. Amém? Voltando então aqui para 2 Coríntios 1. Diz assim, 2 Coríntios 1, 18: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Diga comigo, nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então nós temos um selo, nós temos um Espírito que testifica com o nosso Espírito. Não é que eu não, é que nós somos filhos de Deus. E aí Paulo escrevendo sobre isso, lá nos capítulos para frente, lá no capítulo 5, ele vai dizer: por isso, agora que nós temos outra natureza, quem morreu com Cristo também ressuscitou com ele. E se é certo que nós ressuscitamos com ele, eu sou uma nova criatura. E porque eu sou uma nova criatura, eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Glória a Deus. Eu não reconheço mais ninguém segundo a aparência. Eu reconheço segundo aquilo que o Espírito de Deus me revela. E o que o Espírito de Deus me revela é que nós somos filhos de Deus. Eu individualmente não sou templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O templo do Espírito não é a individualidade, é a relação. Então é essa relação que Deus habita. Então quando eu oro para o meu irmão, o Espírito me testifica que nós somos filhos de Deus. E o meu papel é ser um sim na vida dele, assim como Cristo foi meu sim. Eu nunca sou o não do meu irmão. Assim como Cristo nunca foi meu não. Cristo foi sempre o meu sim. Ele me revelou a minha família, ele me revelou o nosso Pai. Ele me revelou o sim de Deus para mim. Ele sempre foi para mim um sim, na esperança de que eu apenas dissesse o quê? Amém. Quando eu disse amém para o sim de Cristo, então aquela natureza se consolidou. Então agora eu estou ligado a Cristo com a mesma natureza, com a mesma identidade, com o mesmo Espírito, com a mesma convicção. E o Espírito dele está em mim. Isso manifesta a glória de Deus. De modo que a igreja não é uma grande quantidade de sims, onde eu estou dizendo sim para mim mesmo. A igreja é uma quantidade de sims e amém, onde eu estou sempre dizendo sim para o meu irmão, como Cristo disse sim para mim, na esperança de que ele diga o quê? Amém. Então eu nunca sou um não do meu irmão. Glória a Deus, irmão. Então nunca depender de mim, eu sou sempre o quê? Sim. Na esperança que meu irmão diga o quê? Amém. Mas o que está acontecendo, amado? Eu sou meu sim. Eu não sou o sim do meu irmão, eu sou o meu sim. Na esperança de que o irmão diga amém para quem, amado? Para mim. Então nós somos umas pessoas sempre o quê? Carentes, porque a obra nunca se concretiza, nunca se consolida em nós. De modo que Cristo é o meu sim, e eu disse o quê? Amém. Agora eu sou o sim do meu irmão. Sabe como é que o pau quebra em casa? Como é que começa a discussão em casa? Geralmente quando a coisa fica meio quente em casa, a chapa vai esquentando, é por conta do que, amado? Que um está falando sim com o outro. Não. A conversa vai mais ou menos assim: você não me dá atenção. Não é verdade. Não, você não me dá atenção. Eu já falei, mas também o que você quer?
Você não para de me torrar a paciência. O que eu falo com as coisas que você também não escuta. Aí vai tendo uma somatória de quê, amado? De não. E um falando amém com o não do outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E daqui a pouco nós começamos a chamar os não da história. Mas eu sei por que você me trata desse jeito. Porque seu pai é igualzinho. Seu pai é igualzinho. Você está falando o quê? Você é a sua mãe. Aquela tia tudo sua. Aí vai deixando os não de quem? Os não históricos. Aí o cara tem que fazer curso de libertação. Fala assim, eu vou lá descobrir por que eu sou esse não. É porque eu devo ter algum não na minha história. Então eu descobri qual foi o não da minha história que me fez ser esse não. Os caras fizeram a teologia do não para descobrir onde não funciona. Por que não dá certo? Sendo que Cristo nunca foi o meu não, ele sempre foi o nosso sim. E é só o que a gente precisa. É aí que está a nossa carga, o que é, amado? Profética. E o que a igreja é para a cidade, meu irmão? Fala para mim, ó. Vamos confessar aqui, ó, o que nós temos sido para a cidade. Fala para mim, qual é o seu sentimento? Essa cidade agora vai olhar para nós e vai ver em nós o quê? Eu falo, não. O que a gente só chama ele de quê? De irmão, né, mano? Não é assim? A gente olha para a cidade e fala, meus irmãos aí, ó. Eles não estão vindo na reunião, não, é tudo irmão, glória a Deus. Eu vejo ele, porque eu não vejo ninguém mais, segundo a carne, que agora eu contemplo a relação, eu não contemplo o que é visível, eu não contemplo o desempenho, eu não contemplo o comportamento, eu vejo tudo agora em espírito, agora tudo ficou claro. Os pecados de todos foram perdoados, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, então até prova contrária é tudo, meu irmão. Eu não estou aqui para provar que ele é pecador, eu estou aqui para provar que ele é filho. Se ele quiser, ele prova para mim que é do capeta, mas eu estou aqui para provar para ele que ele é de Deus. Glória a Deus. Ele tem que falar para mim que não é meu irmão, porque eu estou aqui para falar que eu sou irmão dele, glória a Deus. Porque eu estou aqui pela relação, amém? Eu não estou aqui para me salvar dele falando não. Eu estou aqui para salvá-lo falando sim. Então não tem medo de ninguém, glória a Deus. Nem de quem está do meu lado, porque eu não sou o não do meu irmão. Amém? Eu sou o seu. Sim. Ele vai sempre ter o meu sim, na esperança de que em qualquer momento ele diga amém. Aí a gente vai entendendo por que a igreja hoje tem um evangelismo de proclamação sem glória. Não há glória nos nossos processos. Há exuberância, mas não há glória, porque nós somos um bando de gente falando sim para quem? Para si mesmo. E a qualquer momento nós estamos prontos a falar o que para o nosso irmão? Não. Vou te explicar por que não, por que não. Porque você não isso, você não aquilo, você não aquilo outro, e eu também não quero isso, não vou isso, não vou naquilo outro. Então, a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três, onde há uma relação bem ajustada, aí Deus fala. Deus não fala do indivíduo, Deus fala da relação. Por isso que a palavra de Deus diz que um indivíduo pode proclamar, mas a verdade só será estabelecida quando houver mais uma testemunha. Então, uma testemunha proclama, mas só duas testemunhas estabelecem a verdade. Então a igreja só vai estabelecer a verdade na cidade quando isso for a partir de uma relação bem resolvida. Agora, quantas pessoas hoje estão no ministério, estão no meio de muita gente, estão lá fazendo muita coisa, mas não tem na vida delas o que? Amém.
avaliar agora e pergunte. Não vou perguntar quantos colegas de ministério você tem, não vou perguntar com quantas pessoas você está envolvido, não é nada disso. Eu quero perguntar com quantas pessoas você de fato compartilha a intimidade do seu coração. Quantas pessoas te conhecem de fato e com quantas pessoas você realmente abre o seu coração e para quantas pessoas você é o sim de Deus. Com quantas pessoas você de fato tem um compromisso de vida? Eu vou te falar uma coisa, hoje na igreja é muito comum você encontrar maridos e esposas que não falam isso. Porque a relação é instável, a relação é insegura. A qualquer momento ela pode se desfazer, porque um e o outro vai dizer sim para quem? Para si mesmo e não para o outro. Não dá, não aguento, não era nada disso, não é o que eu pensei, não é o que eu sonhava, não é o que eu queria, não é o meu ideal, não tem nada a ver com o que Deus planejou para mim, vai por aí afora, porque transformamos uma profecia num ideal. E esse ideal não contemplado vai nos deixando o quê? Solitário, porque a gente não acontece o que eu queria, do jeito que eu queria, no momento que eu queria, então eu vou abandonando a profecia e vou ficando com o quê? Com o ideal frustrado. Com o direito ferido, com a relação não contemplada. E isso vai matar o quê? O profeta. Isso é tão grave, mas que na palavra de Deus diz o seguinte, que a maneira mais rápida de matar um profeta é a seguinte. Você encontra isso lá em Ezequiel e também lá em 2 Reis. O que aconteceu? Lá em Ezequiel diz assim: quando alguém do meu povo, presta atenção, quando alguém do meu povo, movido de suas paixões particulares, se alguém do meu povo, movido de sua idolatria, de suas paixões particulares, procurar um profeta, para que o profeta profetize sobre ele, e o profeta se prestar a esse serviço, se isso acontecer entre o meu povo, se alguém movido de interesses particulares procurar um profeta para receber uma profecia, Deus diz assim: diga para o meu povo que da minha parte eu enviarei um espírito mentiroso e vou enganar tanto o profeta como quem o procurou, para que aquele que procurou na sua idolatria seja prisioneiro na sua idolatria, e o profeta que se prestou esse serviço fique preso ao fato que ele se prestou esse serviço. E assim estarão mortos, tanto o que procurou como o que prestou esse serviço. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E aí o que aconteceu? Quando chegou lá no tempo do rei Acabe lá e o Josafá, os dois estavam se unindo para fazer guerra. E aí o Josafá, muito religioso, falou assim com o Acabe: escuta, não é melhor a gente consultar os profetas? Aí o Acabe mandou chamar os profetas todos para profetizar. E aí os profetas foram profetizando e falaram assim: vai lá, Deus entregou os meninos, vocês vão ser vitoriosos, você tem a força, você é filho do rei, o Senhor vai te fazer prosperar, e vai embora. E o cara, opa, isso tem atenção, eu estava ouvindo. Aí o Josafá foi ficando meio desconfiado aqui, falou: escuta, mas não tem mais nenhum profeta? Tem um lá, mas ele nunca profetiza o bem a meu respeito. Nunca, ele só é um azarão. Falei: não, vou chamar, eu quero ouvir todos os profetas. Aí foi lá, aí mandaram chamar o profeta, e o cara que foi chamar o profeta já foi com um recado. Falou o seguinte: uma carta te chamando para você profetizar, mas presta atenção. Você só fala besteira na presença do rei, você nunca fala o que ele quer escutar. Então agora ele está lá com um amigo dele, eles estão saindo para a guerra, o rei mandou falar para você, vê lá o que você vai falar. Aí o cara falou: não, pode deixar comigo que eu vou aparecer. Ele chegou na frente do rei, o Josafá falou: profetiza aí. O Acabe falou: então pode profetizar. Ele falou assim: vai lá, nessa força, Deus é contigo, você vai vencer seus inimigos. O Acabe falou: eu vou parar. Eu falei: você tá vendo? Ele nunca profetiza o bem a meu respeito. Mas como? O cara estava falando a mesma coisa que o profeta falava. Mas o Acabe ficou desconfiado. Falei: esse cara nunca falou bem a meu respeito, mas está falando. Esse cara é um safado, ele está aqui zoando com a nossa cara. Está de brincadeira com a gente. Aí o Acabe virou para ele e falou assim: fala a verdade, menino. Ele falou assim: ó, é o seguinte, vou falar para vocês dois. Eu estava lá e vi Deus no alto dos céus, com os seus exércitos, direita e à esquerda, os exércitos de Deus, de um lado e do outro, tá vendo? Porque tudo é de Deus, glória a Deus. Amém? Aí Deus falou assim: eu estou precisando enganar o Acabe. Quem pode fazer isso por mim? Aí levantou lá um espírito. Está me entendendo isso ou não?
Levantou um lá, já dava até para inferir que ele veio de baixo. Então levantou um espírito lá e falou assim: eu vou enganar a Acabe, lá dos exércitos de Deus. Amém, irmão? Porque tudo trabalha para Deus, amém, irmão? De um lado e do outro trabalha para Deus, amém, irmão? E tem coisa que Deus precisa fazer que só um capeta para fazer. Então, amém, irmão? Aí quando Deus precisa de um serviço que só um capeta para fazer, ele libera o capeta. Aí o capeta levantou lá e falou assim: eu vou enganar o Acabe. Deus perguntou: como é que você vai fazer isso? Ele falou: vou descer lá e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Então Deus falou assim: então pode ir lá e fazer. Amados, nós como igreja estamos escutando o que a gente queria ouvir. Nós estamos transformando o nosso ambiente em uma coisa que faz sentido para quem? Fala para mim. Para nós. Nós estamos transformando a vida da igreja como um fim em si mesmo. Nós estamos tratando o ministério e a igreja como se fosse um fim em si mesmo. Como se tudo que Deus fizesse era um serviço bem feito. E não relações bem estabelecidas. E não sensibilidade para reconhecer pessoas. Nós não estamos aqui para reconhecer desempenho, nós estamos aqui para reconhecer pessoas. O nosso trabalho é para gerar pessoas, é para gerar um fluxo. O nosso trabalho não é para gerar um lago. Tudo que a gente faz não é para terminar num lago, em que eu domino e conheço bem os limites, amado. Tudo que eu faço é para gerar um fluxo ao qual eu não tenho controle. Eu não domino isso, eu não controlo isso. Isso não é meu, é nosso. Amém? Isso não é meu, é da família. E isso vai continuar sem mim. Porque isso é de Deus, é a família que está nisso. Amém? Isso é para nós, isso é para a cidade. O que eu estou fazendo aqui é para a cidade. Nós não estamos aqui para saquear a cidade, nós estamos aqui para abençoar a cidade. A cidade é o fim, as nações são o fim, não é a igreja. A igreja é o meio de chegar a todas as nações, para que todos os filhos de Deus que ainda não viram possam ver como a gente já viu. Então isso não é nosso, isso é da família. Aquilo que nós fazemos aqui, amados, é nosso e é da cidade, é de todos os filhos de Deus. Então isso tem que ser relevante, isso tem que ser entendido. Nós somos o sim da cidade, não o não da cidade. Nós não estamos aqui para receber profecia a nosso favor. Nós não estamos aqui para que Deus fale a nosso favor. Muitas vezes nós estamos aqui para que Deus fale contra nós, a favor do nosso irmão. Santidade não é o que eu faço contra os outros para salvar mim. Santidade é o que eu faço contra mim para salvar os outros. É aquilo que eu sacrifico da minha própria vontade e desejo para salvar o próximo, para gerar um fluxo. Então qual é a melhor maneira de matar um profeta? Qual a melhor maneira de matar a profecia dos nossos filhos? Fala para mim, meu irmão. A melhor maneira de matar um profeta é depois trabalhando para quem? Para nós. Nós estamos matando os profetas porque não colocamos isso para trabalhar para quem? Para a cidade, para Deus. Nós estamos pondo isso tudo para trabalhar para quem? Para nós, para fazer sentido para nós. Enquanto falamos não para os outros, vamos falando sim para nós mesmos. Não oferecemos isso como dádiva, como oferta, como sinal profético. Não queremos saber a língua que as pessoas estão falando para que a gente possa pedir de Deus a graça de falar a língua que elas entendem. A gente se contenta em que isso faça sentido para quem? Para nós. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos gerar pessoas mais bem resolvidas, que estejam preparadas para relações difíceis. Para relações muito difíceis. Nós precisamos estar preparados para gerar filhos que a gente nunca imaginou que ia gerar. Nós precisamos ser libertos dessa mentalidade abortiva, em que se eu perceber que aquilo vai dar problema demais, eu interrompo mesmo antes de nascer.
A igreja já foi mais ousada no passado. A igreja no passado ela recebia como membro e aí discipulava. Hoje não, hoje a gente examina bem, porque se o cara preza, só depois que ele preza a gente põe carinho nele. Porque se não prestar, a gente já corta ele no processo. Sempre o nosso papel seria primeiro chamar de filho, depois educar. Glória a Deus. Amém? Eu recebo, porque ele deu mandar, pode vir com os efeitos que vier. É nosso filho, é nossa família, agora nós vamos ensinar. E ele vai dizer se continua ou não. Mas nós seremos na vida dele sempre o sim. E sempre na esperança de que ele diga amém. Então nós vamos ganhar a cidade, porque as pessoas vão ver uma relação funcionando. Se você olhar lá para Atos 2, lá da igreja primitiva, aquela igreja conseguia ganhar toda a cidade por aspectos quase que exclusivamente o quê? Relacionais. Era o estilo de vida, era a forma como aquele povo vivia, e tinha tudo em comum, e se amavam uns aos outros, e repartiam as coisas entre si, onde ninguém tinha coragem de chamar nada de meu ministério, meu chamado, e meu não sei o que, e mais não sei das quantas. Então a gente tem lá um conjunto de individualidades bem ensaiadas. E não há harmonia de sims e améns convivendo juntos. Então muitas vezes não é o virtuosismo de vários indivíduos tocando juntos, mas é a harmonia de pessoas que ouvem umas às outras, que prestam atenção umas às outras. Um dos grandes desafios de uma banda é conseguir que um músico muito virtuoso escute o outro para tocar, para que ele seja uma resposta muito rápida ao outro. É uma verdade, não é? Na harmonia, se a gente conseguisse o ideal de o cara conseguir, ao mesmo tempo que ele escuta, ele age junto, porque ele está conseguindo escutar e fazer, e não só fazer o que pode escutar. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas ele tem um esforço da harmonia.